Olá a todos, bem-vindos ao resumo semanal dos mercados financeiros da Air Trading. A semana passada nos mercados financeiros ficou marcada por dois eventos. O primeiro, a inflação nos Estados Unidos da América, que em agosto caiu para os 2,5%, uma queda considerável face aos 2,9% contabilizados em julho, sendo este o valor mais baixo desde março de 2021. No entanto, a inflação subjacente, que é a inflação que exclui os produtos com maiores variações de preços, como acontece com os alimentos ou com os produtos energéticos, fixou-se nos 3,2% em termos homólogos. Então, com este dado, apesar da narrativa de que uma inflação em trajetória descendente não está a ser posta em causa, o aumento em cadeia da inflação subjacente pode dar aqui alguns argumentos à Reserva Federal norte-americana para ser mais cautelosa no alívio da política monetária. E em segundo lugar, destacamos na semana passada a decisão da taxa de juros por parte do Banco Central Europeu, o qual, tal como se esperava, desceu as taxas de juros em 25 pontos base. Esta é, assim, a segunda redução das taxas depois de em junho terem feito um corte na mesma dimensão. Agora, a grande novidade foram as alterações ao quadro operacional para a execução da política monetária, que já tinham sido anunciadas em março pelo Comitê do Banco Central Europeu e em que a taxa de juros de depósitos do Banco Central passa agora a ser atualmente a referência na zona euro e esta taxa desceu dos 3,75% para os 3,5%. Para além disso, o diferencial entre esta taxa e a taxa de financiamento reduziu para os 15 pontos percentuais. Isto quer dizer que atualmente a taxa de financiamento caiu dos 4,25% para os 3,65%, o que representa uma diminuição clara face aos 4,5% em que se encontrava no início do ano. Além da decisão sobre as taxas de juros, a instituição também relembrou que, relativamente aos programas de compra de ativos, já não reinveste todos os pagamentos de capital de títulos que atinjam a maturidade e que tinham sido anteriormente adquiridos ao abrigo do Programa de Compra de Ativos de Emergência Pandémica, o conhecido PEP. Adicionalmente, o Banco Central Europeu também está a reduzir a carteira deste programa, em média em 7,5 mil milhões de euros por mês, tencionando descontinuar de uma vez por todas estes reinvestimentos no final deste ano. Com estes dados, os índices norte-americanos recuperaram das quedas da semana anterior, ao passo que o dólar desvalorizou ligeiramente, elevando assim o preço do ouro para novos máximos históricos. Quanto ao crudo, acabou por recuperar desde os mínimos que fez nestes últimos dias, quando se aproximou dos $65 mínimos do ano, ainda assim conseguiu terminar a semana a recuperar ligeiramente, situando-se perto dos $70 o barril. Esta semana será marcada pelos bancos centrais que vão anunciar as suas políticas monetárias, com destaque para a Reserva Federal norte-americana, que na quarta-feira irá descer as taxas de juros, ainda não se sabe se será de 25 ou de 50 pontos base, o que é certo é que será a primeira redução das taxas de juros desde março de 2020. Depois, na quinta-feira, teremos o Banco de Inglaterra, provavelmente vai manter as taxas nos 5%, e na sexta-feira, para terminar a semana, será a vez do Banco do Japão manter as taxas nos 0,25%, depois de ter elevado as taxas para território positivo em março deste ano. E com base em todos estes dados, vamos agora ver como reagiram os principais ativos até ao fecho do mercado na sexta-feira. Relativamente à oportunidade desta semana, destacamos o comportamento em termos técnicos do par cambial Libra-Dólar. Observando o gráfico em velas diárias do par cambial Libra-Dólar, é possível constatarmos que desde o início de 2023 temos estado numa tendência ligeiramente positiva, ligeiramente ascendente, tendo passado grande parte do tempo numa lateralidade. Contudo,
Ao longo dos últimos meses temos assistido a uma pressão compradora na Libra muito intensa que fez com que este par cambial acabasse por valorizar, ou seja, a Libra tem estado mais forte que o dólar norte-americano, encontrando-se atualmente junto a máximos dos últimos anos. E foi exatamente em linha com a tendência que nós identificámos a oportunidade para comprar, neste caso, e, portanto, para negociar durante a semana passada. Cumprindo com um dos requisitos primordiais na nossa metodologia, que passa por negociar a favor da tendência, reparámos na semana passada que a correção que este par cambial estava a fazer dar-nos-ia uma oportunidade de compra caso nos aproximássemos de uma anterior zona de venda, que foi esta região aqui a dia 17 de julho, e que agora se iria converter numa região de compra. Para além disso, estamos a falar de um patamar que é considerado um valor psicológico, ou seja, o Zoom 30, por ser um valor redondo, tem maior probabilidade de levar quer compradores, quer vendedores a tomar decisões importantes nesses patamares. Adicionalmente, se traçássemos as retrações de Fibonacci deste swing ascendente desde mínimos do dia 8 de agosto até aos máximos do dia 27 de agosto, iríamos constatar que os 38.2 de Fibonacci, que é o primeiro nível de retração, o qual, quando é respeitado, representa força e significa que a tendência para já se mantém, neste caso, ascendente, também coincidia com esse patamar junto ao Zoom 30, portanto, mais precisamente no Zoom 30-36. E foi exatamente nessa região entre o Zoom 30 e o Zoom 30-40 que identificámos a oportunidade de entrar a favor da tendência, cujo objetivo passa por assistir a Libra-Dólar a tocar novos máximos do ano. Isto quer dizer que o objetivo final encontra-se junto ao Zoom 3260, que foi onde atingimos máximos no mês de agosto. Contudo, para que a nossa consistência e sustentabilidade nunca esteja em causa, esta recente reação, esta recente subida que tivemos, leva-nos a acreditar que já estamos em patamares importantes para fazer a chamada gestão monetária, ou seja, para encaixar ganhos, reduzir posições, garantindo assim benefícios, esperando com uma quantidade menor e por isso com um risco menor que o preço possa manter numa tendência ascendente, numa semana em que já sabemos que quer a Fed, quer o Banco de Inglaterra irão anunciar as suas políticas monetárias e por isso espera-se muita volatilidade neste par cambial. Daí que garantir já, com base neste movimento ascendente que tivemos aqui de cerca de quase 200 pips, 180 pips, garantir já uma parte significativa do benefício e esperando que a partir de quarta a volatilidade possa trazer o preço deste par cambial mais 0,6% para cima, ou seja, mais 80 pips para cima e assim atingir o objetivo final desta operação. Caso pretenda conhecer os nossos serviços e perceber de que forma se pode tornar um investidor com ganhos consistentes e sustentáveis, entre em contacto connosco através do nosso WhatsApp ou do nosso telefone, ou se preferir, através do nosso e-mail. Desejo-lhe uma boa semana de trading e até para a semana.